Nesse vídeo de hoje a gente vai aprender o passo a passo para costurar uma camisa básica nos mínimos detalhes. Você já se imaginou você fazendo a sua própria camisa e tendo orgulho de dizer fui eu que fiz? Esse é o vídeo de hoje, vem comigo e vamos costurar. Primeiro passo, vou fechar o acabamento frente aqui. Alfinetei para não entortar. E é só lado direito e lado esquerdo. Faço todos eles virados para o mesmo lado, porque eu não quero que isso aqui apareça. Na hora que colocar um sobre o outro, eles vão ficar para dentro, assim, ó. Mas se a pessoa quiser que apareça essa beirada, ela vai fazer virada ao contrário, vai fazer virada para fora e vai aparecer essa beirada aqui. Segundo passo que nós vamos fazer, fechar ombro com ombro frente, ombro costa. Sempre dá um retrocesso e veja se a parte de baixo está exatamente alinhada com a parte de cima para não escapar a costura e não dar defeito. Pronto, feito isso, já posso fazer aqui na lateral. Quando eu vou costurar a lateral, eu já dou uma saidinha para na hora que for fazer a barra, essa barra, ela não ficar repuxando aqui. Aqui é a mesma coisa, juntando as laterais. Pronto. As postagens. Calma. Vamos costurar a gola. Corto um pouco aqui para não ficar muito excesso pro lado de dentro. E vou virar. Virando a minha gola. Já posso pegar essa gola e costurar aqui embaixo. Bem na beiradinha. Só para travar uma parte com a outra.
punho também já vou deixar pronto. Martingale, né? A martingale, eu vou costurar assim. Vou virar. Normalmente eu pego uma chave de fenda para virar. Deixa essa parte não ver que não tá não. Com o próprio alfinetinho eu posso acertar as pontinhas. Pronto. Vou pegar a manga e costurar a carcela. A carcela, eu cortei uma tira sem medir, sem fazer modelagem, porque é uma tira bem estreitinha e eu vou costurar até a direção de onde acabou a costura, vou parar o meu pezinho ali, a agulha vai estar lá embaixo e eu vou contornar aqui. Feito isso, vou dar um pique aqui, porque eu quero que ele não quero que ele fique repuxando. Volto a costura para dentro, dobro. E vou costurar novamente. Feito isso, eu vou dobrar ele virado para dentro. Vou ver aqui onde está o lado de dentro, que vai ser o lado de cá. Esse tecido eu não estou preocupada porque ele não tem direito e avesso. Quando o tecido tem avesso direito, a gente tem que ficar mais atenta. Aí eu venho aqui e vejo que ele forma um ângulo reto aqui. Só que eu quero que essa costura ela suba reto aqui para formar um biquinho aqui. Ela vai formar esse biquinho, ó. Aí quando eu for fechar, ele vai ficar assim. O acabamento. Aqui vai do gosto de cada um. Tem gente que vira para cá, vira essa parte para cá também, e ele fica assim, ó, também fica bem interessante. Vamos deixar assim esse aqui, vai. Vou até travar aqui já. E ele vai ficar assim. E aí sempre tem que prestar atenção do outro lado para não ficar diferente.
E já travo essa parte. Agora eu já vou passar o ferro. Vou lá pro ferro. O ferro, esse ferro aqui, eu sempre falo que é o que levanta a autoestima de qualquer pessoa que seja costureira. Apesar que ele pode ser usado também para uso doméstico, né? Ele é considerado um ferro de uso doméstico. Mas ele é o meu queridinho, porque, olha, eu posso deixar ele na mesa e posicionando, arrumando as minhas peças, ajeitando, e ele não queima e ele não deforma nenhum tecido. E também não fica esquentando enquanto está parado na tábua. Também tem o link afixado desse ferro. É um sonho de consumo esse ferro. Eu faço questão de passar todas as peças, porque quando você passa enquanto está fazendo, é mais fácil do que você querer passar a peça pronta. Porque muitas vezes a costura fica torta e não tem mais como corrigir. Aqui onde estava preso, estava marcado, vamos prender a martingale. Vê o posicionamento da blusa, pega, costura de cima para baixo. Primeiro eu vou rebater ele, que eu gosto dele rebatido. Posiciono de cima para baixo. Ao contrário, amor, essa parte você vai ter que desmanchar. Fiz de dentro, é posicionado de dentro para fora. Ele fica pelo lado de dentro. Costuro, volto ele e faço um quadradinho aqui com a costura. Bem reforçado, porque depois a gente vai prender o botão em cima dele e ele não pode ficar descosturando. Feito isso, já podemos fechar essa manga. E vamos para o overlock. Depois que eu passei essa gola, eu posso dar uma leve rebatida nela também. Eu só quero uma costura bem estreita, como tá usando agora. Vai do gosto de cada um, se quer duas, se quer uma mais larga. Então, como eu quero só uma, vou fazer aqui, antes de encaixar o pé de gola. Pronto. Agora eu vou rebater os meus punhos. Ah, não, meus punhos vou deixar para rebater depois. Agora eu vou fazer uma medida para conferir quanto eu preciso deixar de prega aqui nesse punho. Eu olho e venho aqui, porque eu não fiz pique, tem gente que faz um monte de pique,
já deixa certinho calculado, eu não deixei. Então, eu venho aqui e faço eu só quero uma prega, então eu faço uma prega aqui. A prega é sempre nessa parte de cima, do lado de trás. Por quê? Porque essa prega, a função dela é dar mobilidade para o cotovelo quando a gente dobra a peça. Então, não faz sentido ela ser na frente e nem ser aqui embaixo. Vou medir novamente. Eu sempre meço tudo certo antes de começar a pregar. Vai dar certinho. Prendi o punho. Eu venho aqui, dobro, mesma proporção que eu dobrei a parte de baixo, eu dobro aqui. Esse é um tecido mole, eu tenho que ficar atenta para não dobrar mais nem a menos. Gosto de alfinetar. Vem dobrando. Essa pontinha aqui é a mais difícil, porque fica um acabamento mais grosso. Depois que eu prendi o punho, eu venho aqui, só nessa parte do punho, eu gosto de fazer uma costura rebatida. Aí eu venho e faço uma costura rebatida aqui. E sigo fazendo um rebatido simples em todo o contorno do punho. Assim ficou o punho. Aqui já está uma manga que dá para ver direitinho essa martingale. Vai ficar solta aqui dentro, mas quando eu quero ela, eu venho e aqui vai ter um botão e aqui vai ter uma casa e já fica a manga certinha aqui. Agora a gente vai fazer montar o pé de gola. A gente marca o meio, o centro aqui. Gosto sempre de marcar o centro na hora da costura. Aqui e aqui, dos dois lados, porque eu vou precisar dos dois lados. Aqui também. Ainda mais que esse aqui é um tecido que tem elastano, ele estica, a gente tem que tomar o maior cuidado. Eu fico sempre indicando o crepe Duna para vocês, mas é um crepe que estica bastante, tem que ter muita habilidade na hora de costurar. Aí eu venho aqui na gola também e marco o centro. Eu dou uma olhada na gola qual lado que ficou mais bonito o rebatido e deixo esse lado mais bonito para cima. Aí eu venho com a primeira parte, eu venho do centro, eu sempre ensinei isso para minhas alunas. O certo seria começar dali, mas para não dar erro, eu gosto de começar a partir do centro e partir para a lateral. E depois eu faço a mesma coisa do outro lado. Venho aqui e paro na lateral. Aqui já dou um retrocesso pequeno. Já venho aqui e marco aqui aonde ele parou, porque o outro vai ter que parar no mesmo lugar para não dar erro na hora da gente fazer o acabamento. Então, feito isso, eu venho do centro para cá, novamente, e faço a mesma coisa, costuro que ele tem que chegar ali. E sempre tomando cuidado para não deixar a parte de baixo escapar. Agora a gente fez a primeira parte da colocação do pé de gola. Esse outro vai vir do outro lado formando um sanduíche. Ó, nós vamos fazer um sanduíche. E eu vou fazer a mesma coisa
mas eu vou costurar por cima do que já está costurado. Por quê? Porque se eu costurar pelo lado do outro, vai ficar muito grosso e ele vai ter a tendência de esticar mais. E eu faço a mesma coisa, eu parto sempre do centro, porque não vai dar erro. E aqui eu posiciono para que as laterais batam com precisão. Venho aqui, agora eu vou fazer a curvinha. Essa curvinha tem que tomar muito cuidado para você seguir onde você cortou, porque é muito fácil de dar erro aqui, nessa curva. Quando a gente vai colocar os dois juntos, um tá de um jeito, outro está do outro. Venho aqui, a mesma coisa, só que eu gosto de ir pelo lado do que está mais grosso, então eu venho por esse lado. E vai costurando, essa parte tem que costurar bem devagar, não pode acelerar muito a máquina. Às vezes, se precisar, pode levantar o pezinho para ficar melhor posicionado. Porque essa parte é crucial. É a parte que tem que ficar mais bonita na camisa. Pronto, terminamos. Agora, eu vou virar na máquina, no ferro. Vou assentar no ferro e já está pronta a nossa gola com pé de gola. É só encaixar na peça. E depois que eu encaixar na peça, eu vou fazer o rebatido nesse pé de gola. Agora vamos colocar a gola na peça. Para colocar a gola, eu venho aqui junto as duas costuras do ombro e marco o centro das costas, que é de onde eu vou começar a minha marcação, a minha costura da gola. Olho bem direitinho qual o lado que eu optei por deixar para cima. Venho aqui, ó, pique com pique e coloco de dentro, da parte de dentro para fora. Por quê? Porque a costura final eu quero ter controle sobre ela. Então, eu coloco de dentro para fora, para eu ver que essa costura ficou bonita, que é a costura que vai aparecer. Venho, coloco um alfinete e vou medindo aqui. Vou medindo, vou alfinetando, para não ter a surpresa de chegar aqui no final e a minha gola tá faltando. Mas se acontecer isso no de vocês, porque essa parte aqui, ó, da frente, essa curva, ela tem a tendência de esticar. Então, se acontecer de quando você estiver fazendo essa parte ficar menor, você pode dar uma costurinha com a máquina e deixar ela dar uma leve encolhidinha aqui, porque não fica feio, fica bonito na peça e ajuda o seu trabalho. Essa daqui eu já medi e sei que não vai sobrar nada, então já vou até deixar alfinetado aqui. E vamos fazer, sempre partindo do centro. Aqui na hora de costurar, você não costura com a costurinha que veio de cima da gola, você deixa ela livre para fora, para depois na hora de dobrar, você ter controle sobre ela. Dá um retrocesso, que é muito importante. Ó, a costura ficou para fora, ficou solta, eu não prendi ela aqui. Agora eu vou pro outro lado. Aqui eu já vou partir daqui da ponta, por quê? Porque eu não quero fazer costurando do lado da blusa, porque do lado da blusa tem aquela curvatura aqui que ela pode esticar. E como a parte da gola ela é mais firme, mais reta, então ela me dá mais segurança. Então eu só vou controlando aqui
para que ele dê aquele, que ele chegue lá no final e não fique faltando nem sobrando. Só que para fazer isso, você tem que ter medido tudo antes, para não ter surpresa na hora que chegar aqui. Bom, prontinho. Chegamos ao final. A costura tá para fora, então eu tenho a autonomia de poder dobrar aqui e fazer ela ficar do jeito que eu quero. Esse acabamento bem bonito aqui. Aí eu vou, dobro com a... Nessa hora de dobrar, eu tenho que saber que a quantidade que eu deixei e jogar toda essa parte que eu deixei para dentro, porque senão ele fica fofo aqui. Fica com defeito ou fica repuxado, tem que ficar igualzinho. Aí você vem costurando bem devagar. Por que que é devagar? E por que você vai dobrando assim? Porque eu quero que essa costura, ela coincida com a costura de baixo. Ela não fique muito diferente. Ela pode até ficar um pouquinho, mas não muito. Aqui no centro, eu já tenho a marcação do centro, então ela tá batendo, porque senão ela fica torcida. Pronto. Essa parte também eu gosto de rebater, dar duas costuras. Essa outra costura eu já dou pelo lado de fora, para eu saber que ela fica do jeito que eu quero. Parei aqui, eu já vou vir para a beiradinha aqui do contorno e vou fazer também uma costurinha. Que eu quero contornar esse pé de gola. Aqui também tem que ser uma costura sem pressa. E você vai vir rebatendo por cima da gola. Olha que lindo esse acabamento. Maravilhoso. Agora, aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa que eu gosto, que você tem que prestar atenção, que a costura ficou para cá, que eu joguei ela pelo lado de trás. Então eu já venho aqui e dou uma pequena travadinha nessa costura, para na hora que eu for pregar a manga, ela não torcer. Porque acontece muitas vezes dela torcer, e eu particularmente considero uma costura bonita quando você olha pelo lado de dentro e as costuras estão na mesma direção. Muitas vezes até as peças que a gente compra, elas estão um lado aqui virado para cá e o outro para cá. Aí quando você vai passar, você vê que fica a peça com defeito. Eu considero uma boa costureira aquela que tem um verso da peça impecável. Como você pega uma alfaiataria fina de lojas de departamento e você vê, apesar que ali às vezes a gente acha alguma costura torcida, mas procurar ser o mais impecável possível. Feito isso, agora o próximo passo é encaixar a manga. Aqui está a manga, eu vou olhar qual é o meu lado direito. Eu vou passar só por segurança, essa manga não precisaria ter nenhum franzido aqui. Mas eu só vou passar por segurança um franzidinho, já no caso dela ficar com uma pequena diferença. E também porque eu gosto que ela não fique repuxada. Então, por isso, eu vou passar uma pequena costura, um embebimento aqui bem pequeno. Nem vou passar duas, só uma. Quando tem que franzir bastante, a gente passa duas costuras de embebimento. Aí eu venho aqui, encaixo centro com centro.
Tomo cuidado porque eu quero que essa costura fique jogada para as costas. Todas as costuras. Eu prendo com alfinete e vou medindo. Conferindo se essa manga vai bater com a minha cava. Ela bateu. Então, já que ela bateu, eu não preciso puxar aquele embebimento que eu fiz. Eu vou costurando. Eu sempre gosto de costurar pelo lado da manga, porque eu quero ter controle sobre ela. E também vai controlando para que a parte de cima com a manga com a parte do corpo não fique desigual, que elas fiquem bem alinhadas para não acontecer de escapar a costura. Olha que peça linda. Aqui eu passo overlock e vou para o acabamento de barra. Ou tanto faz, vamos fazer o acabamento de barra agora. Porque tem costuras que uma coisa interfere com a outra, tem costuras que não. Aqui, eu gosto de fazer aquela barra pequenininha. Se eu for fazer uma barra que eu vou dobrar 2 vezes, o que vai acontecer? Vai torcer, vai ficar uma costura torcida. Então, eu faço a famosa barrinha de lenço, que eu já até ensinei em algum vídeo do nosso canal. Mas eu vou fazer de novo, ó. Vou dobrar aqui, vou deixar uns 2 milímetros distante da beiradinha, não vou deixar muito na beiradinha. E vou vir dobrando, fazendo a curvinha. Quando eu termino, eu venho aqui com a tesoura, a ponta tem que estar bem boa. Você vem cortando, toma cuidado para não cortar o tecido de baixo. Vem refilando bem na beiradinha toda a peça, desse jeito. Tirando tudo, não pode deixar nada, deixando bem rente. Feito isso, você vai dobrar novamente e vem fazendo a barra. Quando chega naquela pontinha ali, ó, da curva, você precisa até levantar o pezinho da máquina um pouquinho para poder posicionar e a curva ficar perfeita. E aí vai embora e pronto, acabou. Passando a manga na overlock. Aqui eu já deixei marcado com alfinetinho. Eu marquei aqui e depois eu vim marcando daqui para cá 7 centímetros, que é a distância que eu quero. Aí eu coloco o botão, aí marco de novo e daqui para cá 7, ponho o botão, marco daqui para cá 7, assim por diante. Aí aqui eu vou mostrar para você num plano que é mais fácil. Eu coloco a agulha já bem na direção do alfinete e tiro o alfinete bem no centro. Aí eu venho aqui, essa máquina, ela tem esse tipo de máquina sempre tem esse desenho que é onde a gente faz o caseado.
Por exemplo, aqui ela tá no ponto normal, ó. Aqui ela tá no ponto normal. Quando você vira, ele mexe todos os botões aí em cima porque ela vem o caseado. Aí eu paro aqui no primeiro e faço o primeiro. Depois, quando é com entretela, eu posso fazer esse 2. Quando não é com entretela, que ele vai voltar em ré, eu não faço. Eu pulo ele de novo pro 4 aqui, ou para essa parte aqui do 4, para ele fazer aquele acabamentinho final. Depois eu viro e volto pro primeiro para fazer a outra parte, porque sem entretela ele acaba enrugando. Então vamos lá, pro número 1, que é para fazer o primeiro. Bem, aí ele vai parar exatamente onde está o meu alfinetinho. Pode também marcar com um lápis ou caneta. É que eu não gosto de marcar porque às vezes não sai. Aí eu paro a agulha no lado de fora, tiro o alfinetinho, paro a agulha do lado de fora, desço a agulha, venho aqui para o segundo, para fazer a parte larga, ó. Aí eu paro na parte que vou fazer ainda. Aí o ideal seria eu passar para esse aqui e de ré. Mas quando o tecido é fino, não dá certo que ele comece a enrugar. Então eu volto pro primeiro e com a ponta da agulha baixada, eu viro a peça. E ela já vai estar posicionada aqui e eu vou fazer o primeiro. Às vezes eu faço um pequeno ajuste aqui. E vou fazer a segunda parte. Ó. Paro bem na direção do outro. Se precisar, eu dou uma posicionada na agulha. Deixo ela parada no final. E venho ou pro 2 ou pro número 4, que daí eu vou fazer o acabamento. Ó. Pronto. A minha casa ficou assim. Eu pus uma linha mais grossa embaixo para poder visualizar melhor. Ó. Aí eu venho com um picotador desse e abro a minha casa. Ó. Pronto. Agora vamos colocar o botão. Para colocar o botão, eu junto as duas partes aqui. Marco bem o centro da casa e coloco um alfinete. Esse é o alfinete que eu mudo para o outro lado de novo aqui. Aí eu já sei que aqui vai meu botão. Aí eu vou trocar o pezinho. Podia ter deixado aqui já, né? Vou usar esse pezinho. Vou encaixar. Aí venho aqui onde já está marcado. Coloco. Sempre toma cuidado para a peça não ficar puxando, que às vezes ela sai do lugar. Pego o meu botão, coloco bem na direção que eu marquei e encaixo. Aqui tem que tomar um cuidado, porque tem que cair bem no buraquinho. E aí é no número 2, aqui posicionado no número 2, que é o maior, mais larguinho, que eu venho. A linha também não pode estar assim, que senão ela vai fazer um embaraçado. Aí eu venho, ele vai prender o botão. Aí eu levanto
o pezinho, dou uma posicionada pro outro buraquinho, no caso desse aqui que tem 4. E venho. A primeira entradinha de agulha, eu sempre faço a mão, manual, para não acontecer de quebrar o botão ou quebrar a agulha. Dou várias voltas. E ok, preguei o botão. Aí eu solto a linha, corto a linha de baixo, bem rente, e a linha de cima, eu venho aqui depois e dou um nozinho. Porque se essa linha aqui, ela começar a soltar, ela solta todo o botão, que nem acontece com aquelas roupas que a gente compra pronto. Então dá um nozinho aqui e corta rente. Eu sempre dou ele duplo, e aí não tem perigo desse botão cair. Ó, agora está feito a casa e o botão. Agora eu vou repetir para todos e depois vou mostrar a peça pronta. E aqui está a peça pronta. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilhe e faça algum comentário para a gente saber sobre suas opiniões. Por hoje é só.